Então, hoje nós vamos dar agora início ao nosso encontro, tão assim programado e desejado sobre o feminino. E a busca inicial das pessoas com relação a esse encontro era essa que nós colocamos na nossa divulgação, que era o objetivo, que é o objetivo de superação, de realização pessoal e missão de vida. Então, dentre nós mulheres, esses temas são os temas que mais apareceram. Então, para quem não me conhece, meu nome é Carmen Carvalho, eu sou dentista de crianças e trabalho com constelação familiar também. Meu foco, meu olhar sempre é para as famílias, né, já desde a minha formação. Então, o que nós estamos buscando aqui hoje? Importantíssimo. Potencial. Então, dentro desse tema do feminino, qual é o nosso potencial específico que nós podemos pensar em despertar? E dentro desse tema do potencial que nós, como feminino, como mulheres, e pensando no feminino, podemos despertar, a gente tem que pensar que nós, como mulheres, obviamente, como seres humanos, nós estamos em relação. Nós nos relacionamos com as pessoas. E vai ser, assim, uma ideia básica, fundamental, esse ponto inicial. Porque eu percebo que muitas vezes nós adquirimos certas posturas, por incrível que pareça, por nós esquecermos, por nós olharmos para nós de uma determinada maneira e esquecermos dessa questão das relações. E aí, com isso eu quero dizer a questão do respeito. E aí, do ponto de vista das constelações, como que a gente pode pensar nessa questão do respeito? Muitas vezes, o respeito é uma postura tranquila de observação, do ponto de vista das constelações. E aí, como que a gente pode pensar nessa postura tranquila de observação? Através, basicamente, de uma quietude interna, de uma organização interna. Então, para a gente, como feminina, nos relacionarmos com o resto da humanidade, a gente tem que se enxergar como feminino e respeitar aquilo que está fora de nós e, principalmente, que está nos atormentando, tentando administrar para que isso tudo que vem de fora não nos redirecionar para um lugar que a gente não deseja, né? Então, isso para dizer que a postura que nós, que estamos aqui em busca de realização, com confiança, com leveza, essa busca que nós temos, ela depende das ações que nós tivermos. Então, essa conscientização nossa, ela não é só uma coisa assim, é paz e amor. Não, ela é colocada na prática, porque essas ações que nós temos é que vão gerar mundos. Então, quando a gente pensa em constelação familiar, a gente pensa em transformação, mas a gente tem que dar sequência. Por quê? Porque não é milagre. A gente tem que ter essa noção que nós geramos mundos. Com o quê? Com o que a gente pensa, com o que a gente sente, com o que a gente fala. Então, toda essa transformação interna nossa faz parte de nós conquistarmos aquilo que a gente deseja, olhando para esse feminino. E aí, o que a gente pode pensar? Que nós estamos, sim, sob influência sistêmica. Então, de pai, de mãe, de avô, de bisavô, nós estamos sob essa influência. E essa influência, ela também determina as nossas atitudes. Também determina. Ela direciona as nossas atitudes. Só que, como eu disse, não é só isso. Então, a gente não pode mais... E aí, qual é a base, uma coisa fundamental do dia de hoje? A gente entender que, primeiro, a gente não pode mais ficar culpando pai e mãe pela nossa não realização, pela nossa frustração. Então, a gente tem que trabalhar, pode ser com a constelação, por exemplo. Então, a gente tem que se trabalhar. E, basicamente, também relevante a gente considerar no dia de hoje, que também nós não podemos nos vitimizar frente ao masculino. Então, claro que nós temos que trabalhar todas as relações, só que a nossa postura frente a olhar o que está fora, como eu disse, e o masculino é um deles, nós também temos que selecionar, escolher e colocar em prática as nossas escolhas, né? E aí, porque veja, quando a gente está buscando, né, entender e ter mais resultado com esse feminino, a gente sabe que o feminino ele só vai se manifestar principalmente na relação, né? E o Bert fala, o feminino surge na medida que o masculino também surge. Então, os polos se apresentando, eles vão entrar em campo. E às vezes é um campo de batalha, né? Mas eles vão entrar em campo. Essa que é a verdade, né?
Agora, uma questão muito significativa, que todo mundo sabe, mas é bom também deixar aqui, é que, veja, a gente vem, né, de uma família, a gente tem a expectativa de um normal. Só que o normal, ele não existe há muito tempo. Porque o normal, o que a gente achava que era normal e comum, passou a ser incomum. Então, as relações, por exemplo, o masculino e feminino, tudo isso mudou muito. Então, nós não temos como fixar, como determinar que isso vai ser assim, que isso é assim, que isso só pode ser assim. E por que eu estou tentando conversar, começar a derreter o coração de nós mulheres, né? Porque uma das questões que a gente mais encontra no trabalho, por exemplo, é essa fixação das mulheres, essa teimosia, essa falta de flexibilidade das mulheres. Pode ser até que a dor tenha sido tão grande que elas não se conseguem mais se colocar numa postura de uma flexibilidade maior. Pode ser. Mas o fato que nós temos que considerar aqui agora, sem ficar vagando com isso, é que para a gente atingir o que vocês vieram buscar aqui, né? Que é superação, realização pessoal e missão de vida, nós temos que baixar as nossas barreiras. Não estou dizendo, vocês vão ver, para nós não sermos quem nós somos. Muito pelo contrário, nós vamos no sentido inverso. Mas a gente tem que, o quê? Começar a encarar com mais seriedade que tudo pode ser diferente, a partir de nós enxergarmos e nos manifestarmos de outra maneira. Né? Isso eu acho que é importante. Agora, o que nós... Encosta na cadeira. Encostem na cadeira. Relaxem, respirem. Porque tem uma coisa importante que precisa ser dita. Todo mundo sabe disso. Mas é importante ser dito. É o seguinte. Toda relação, não é só com o masculino, toda relação é reveladora. Toda relação é reveladora. Toda relação, ela vai revelar algo de nós. E a gente está acostumado a fazer o contrário. A gente acha que ele é isso, ela é aquilo, todo mundo é tudo, mas a gente não olha que para dentro daqueles objetivos que a gente busca de realização, com leveza, com bom humor, a gente tem que olhar para nós e o que nos incomoda na relação com o outro. Por quê? É isso que vai determinar aquilo que a gente tem que desenvolver, aquilo que a gente tem que aprimorar. É onde o calo aperta, que a gente tem que liberar o sapato. Então, esse é um aspecto fundamental, né? Por quê? Eu vou explicar essa próxima frase. Porque a nossa verdadeira natureza aparece na relação. Um exemplo engraçado disso. Por exemplo, se vocês não conhecem uma pessoa e vocês resolvem fazer uma viagem com a pessoa, o que acontece? Não sei se alguém aqui já teve experiência, mas a coisa mais arriscada que pode acontecer é 2 desconhecidos viajarem, ou 2 desconhecidas. Por quê? Porque as pessoas se revelam. Você achava que você conhecia aquela pessoa, mas de fato você vai verificar que você não conhecia. Por quê? Porque eu estou querendo provar essa frase, que as pessoas se manifestam, se apresentam na relação. E a viagem, vamos supor assim, dar um exemplo, a viagem é como se fossem porcos confinados, né? Sabe chiqueira? Meu pai criava porco, né? Então, assim, sabe chiqueirinho, que fica os porquinhos todos confinados? E aí, no chiqueiro, o que tem que fazer com o chiqueiro? O que tem que fazer no chiqueiro? Na criação de porcos, aqui sempre disse a cultura, é assim, na criação de porcos, o que tem que fazer? Tem que pendurar uns anéisinhos, umas correntes, porque a hora que fica muito estressante, para os porcos, para eles não fazerem porcaria e não comerem a orelha do outro porquinho, eles vão nessas correntes e eles ficam mastigando as correntes. É um alívio de tensão, porque eles estão confinados. Não pergunte de galinha, porque eu não sei como funciona, meu pai só criava porco. Então, é assim uma viagem, é assim a prova, que eu espero que vocês não esqueçam, que as coisas se manifestam dessa maneira, quando a gente se aproxima, né? Agora, o que nós não admitimos também, né? É que esses desafios nas relações, vamos falar do masculino e feminino, vai? Ou das relações mais próximas, amorosas, né? Pode ser de mesmo sexo, ou sexo iguais, ou diferentes ou não importa. Mas, assim, esses desafios, eles vão aparecer. E é provado por estudos, toda a psicologia aí falando um monte de coisa, que é necessário, porque você vai
como se diz, passo a passo. E esses desafios fazem parte do passo a passo. Então, eles vão aparecer sim. E eles vão se modificar. Não vai ser o mesmo desafio sempre. Então, uma hora, vamos supor, vai brincando, uma hora ele resolve apenas não fechar o tubo de pasta de dente, depois ele resolve, ele adquire o hábito de colocar a toalha molhada em cima da cama, e por assim vai. Vai sempre, os desafios sempre vão mudando, né? Então, aqui hoje, qual é uma ideia, uma imagem que vocês podem levar? Brincadeiras à parte, uma imagem é dissolver a rigidez. Então, me vem a imagem de uma mulher de coração congelado. Então, eu estou imaginando todas vocês, eu estou já imaginando, estou aquecendo o coração de cada uma de vocês, porque eu já estou trabalhando no campo para dissolver crenças, atitudes, rigidez, opiniões fixadas. Não estou falando para vocês deixarem os critérios de validade que vieram da família, mas reavaliarem. Então, se vocês, né, também estão procurando essa superação com leveza, a rigidez que eu verifico, ela é o retrato do contrário de que todo mundo busca no centro de si, que é a leveza. Então, a gente tem que dar um jeito de quebrar a nossa rigidez, de alguma maneira. E a gente vai tentar sempre cada vez mais daqui para frente. Uma questão que nós temos que considerar com relação ao masculino é que o masculino, como eu já disse de uma outra maneira, o masculino acentua a manifestação do feminino. Só que, qual é a questão? Todo mundo já sabe. Que se nós nos colocamos só na nossa versão masculina, a gente não vai ter nunca a manifestação de um masculino que acolha o feminino. Porque ele está do lado, o quê? De outro homem. E se nós, por exemplo, no trabalho, em qualquer coisa que a gente esteja fazendo, a gente quiser manifestar essa suavidade, por exemplo, do feminino, a gente tem que pensar nisso também, né? Agora, veja, qual é uma fala que é muito comum para nós? É muito comum. O que as mulheres chegam dizendo? Principalmente as mulheres que estão cansadas, reclamam de cansaço e reclamam de falta, por exemplo, tem essa fala, quem está reclamando de falta de uma companhia masculina. A fala é a seguinte: eu quero muito alguém que pense um pouco por mim e cuide de mim. É uma fala. Porque a gente, como mulher, quer sentir um pouco de alívio no cuidado da vida prática. É esperado? Sim. É natural? Sim. Só que, veja, se nós nos fixarmos somente nisso, nós não vamos conseguir mudar as nossas atitudes se a gente se basear só nisso. Então, qual seria um pensamento interessante? É o seguinte: na infância, nós dependemos de pai e mãe para sobrevivência, tanto homens quanto mulheres. A gente dependeu. Só que, a partir de uma certa idade, a gente já consegue sobreviver sem eles. A gente já consegue responder por nós mesmos. Então, quando a gente diz isso, ai, puxa, eu estou tão cansado, eu queria que alguém me ajudasse. Natural. Só que qual seria uma resposta que poderia nos ajudar? Pensar. Será que eu estou na infância ainda? Tudo bem que eu disse que Eros, que o masculino faz com que o feminino também se manifeste. Ou seja, Eros se manifesta e o feminino se deleita. Mas essa situação, do ponto de vista sistêmico, a gente pode pensar até que ponto eu estou assumindo a responsabilidade também sobre mim. E aquela questão, né? Como os homens também têm apoio da comunidade dos amigos, por exemplo, e as mulheres não têm esse respaldo dessa, por exemplo, da amizade de outras mulheres, né? É uma coisa a gente pensar nisso aí. Então, já quase finalizando já esse pensamento todo, uma pergunta que eu vou deixar para vocês, teríamos que pensar como nós poderíamos trabalhar na sustentação do nosso ser. Vai ser com terapia, vai ser com constelação, vai ser com leitura, vai ser com grupo, o que seja. Mas nós temos, se vocês vieram buscar o que vocês falaram, que vocês vieram buscar, então a gente tem que pensar que nós temos que nos suster, não vou nem dizer sustentar, nos suster, né? Essa é uma questão. E romper com essa ilusão
que vai chegar um salvador da pátria, que é uma ilusão, que não vai chegar. Mesmo que chegue, ele não vai aguentar o peso se a gente entregar tudo desta maneira não trabalhada para ele. E aí, a gente vai o quê? Também, do ponto de vista sistêmico, encerrar um movimento de decepção. Porque aí, como que vocês não realizariam esses objetivos que vocês vieram buscar hoje aqui? Quando a gente se manifesta com decepção. Eu estou muito decepcionada com a minha família, com meus pais, estou muito decepcionada com meu companheiro, e aí vai, com os filhos, com o trabalho, com todo mundo. Então, o que cabe a nós? A sustentação, a autossustentação, né? E aí, do ponto de vista sistêmico, o que é muito marcante e que aí é mobilizante é quando a gente escuta que, nossa, eu sinto que eu fui traída pelo destino, ou que a vida me tratou muito duramente. E a gente escuta, às vezes a pessoa não chega a falar, mas aí fica nas entrelinhas, quando a gente fala, pronto, a gente escuta isso. O destino foi demais comigo, a vida foi cruel, né? Então, o que a gente está falando agora? Já fechar esse laço feminino, cor-de-rosa. É assim, nós estamos falando aqui, olha que bonito, de uma autonomia psicológica, mas não só de uma autonomia psicológica, nós estamos falando de uma autonomia sistêmica. Eu nunca vi isso falado em nenhum lugar. Estamos falando de uma autonomia sistêmica. Ou seja, nós vamos fazer o que for necessário para nós atingirmos esse ponto em que nós começamos a nos sentir autônomas, em que nós vamos parar de reclamar e de nos sentir mal por causa de qualquer coisa. Então, a gente adquiriria com essa autonomia sistêmica uma independência emocional. Ou seja, claro que a gente vive em sociedade, é óbvio. É óbvio que as coisas acontecem. Hoje está bem, amanhã não está. Acontece isso. Isso é normal. Não estou falando que isso não vai acontecer, que a gente vai entrar no nirvana na hora que desligar o Zoom. Não vai acontecer isso. Isso não vai. Isso é garantido. Se tem uma coisa garantida, é que isso não vai acontecer. No entanto, nós temos em mente que é possível essa independência emocional no sentido de a gente se perguntar. O que eu faço comigo hoje? O que eu faço comigo hoje? Como eu lido comigo hoje? Como eu cuido de mim hoje? Como eu dou conta de mim hoje, né? E aí, nesse dar conta de mim hoje, pensando do ponto de vista sistêmico de novo, é aquela questão inicial que eu comentei. É nós conseguirmos olhar para todo mundo que está em volta de nós e conseguirmos identificar o outro, sem exclusão, mas sem deixar com que eles nos afetem tanto. Eles direcionem ou redirecionem a nossa vida aonde eles quiserem, ou aonde o sistema deles ainda vai girar para nos levar numa tal inconsciência. Então, a gente já vai estar num patamar diferente e não vai se deixar levar. E qual é a frase final que eu vou deixar para vocês hoje? Tudo isso que nós conversamos até agora visa uma coisa. E o que nós vamos procurar desenvolver? Tudo que vocês virem de atividade, de curso, tudo que vocês virem daqui para frente, que eu for falar, que eu for ministrar, que eu for encontrar, meditação, qualquer coisa, vai ser com base nisso. E o que seria? Nos tornarmos sensíveis aos nossos próprios movimentos interiores. Então, o que significa isso? Significa que nós, assim, com tudo isso que eu disse hoje, que nós vamos fazer ainda em breve, nós nos tornarmos sensíveis a nós mesmas. A nós mesmas. E quem define o feminino, as relações, o futuro, tudo isso depende dessa sensibilidade que nós temos que ter com relação a nós mesmas. Vou dar um exemplo para fechar. Veja, por mais catedrática que a gente seja, então, sei lá, eu sou professora, PhD, não sei o quê, não sei das quantas, da faculdade,
Por mais que a gente seja, por mais, a pessoa vem até nós, vamos supor que a pessoa me procura para uma constelação, ela vem como uma mulher, como um ser humano, que está o quê? Que está congelada, que está paralisada nos seus sentires. Não estou falando de sentimentos, estou falando de sentires. São vários sentimentos que compõem um sentir conjunto. Então, se a gente quiser não ficar paralisada e fazer com que o feminino atue a nosso favor, e ele é muito poderoso, nós temos que olhar para isso e admitir que, em algum ponto, a gente pode ter ficado congelado. O nosso coração empedernido, uma palavra que não se usa mais, né? Mas é petrificado. E aí, a gente tem que admitir que nós não aceitamos menos do que todo esse nosso potencial feminino precisa e merece. Então, não aceitar que não estejamos plenas. Então, se alguém aqui não está se sentindo plena por alguma coisa, que comece a observar os seus sentires nos vários âmbitos, e mesmo que seja PhD em qualquer coisa, que se coloque humildemente para observar e para procurar resolver essas questões. Tá bom?